Casas e cidades mais amigas. É este o nosso próximo tema e a pergunta que se impõe é o que estão a fazer as autarquias. O enquadramento deste tema é dado por Sofia Tenreiro, partner da Deloitte. Obrigada. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar com o Jornal de Negócios neste tema tão de propósito para todos nós, a sustentabilidade. E falamos de vários S's, mas a verdade é que a sustentabilidade deve ser um propósito de cada um de nós e é um propósito certamente de todas as cidades, não só as cidades do futuro, mas as cidades do presente. E a verdade é que hoje em dia nós falamos muito de cidades e as cidades que conseguiram ter uma maior preponderância, inclusive, do que os países. Falamos mais de cidade até do que os países. E a razão pela qual isso tem acontecido tem a ver com a escala e a dimensão das cidades. Se nós pensarmos hoje em dia, cerca de 50% da população mundial já vive em espaços urbanos. Estima-se que este número cresça até 70% no ano 2050. Por este motivo, como podem imaginar, o consumo energético, o maior consumo energético do mundo, centra-se em cidades, cerca de 80%, e cerca de 70% das emissões de carbono também, infelizmente, por esse motivo, provém das cidades. Portanto, claramente, se queremos atuar rapidamente e de forma profunda na questão do net zero, de chegarmos a net zero, temos de começar pelas cidades. E portanto, as cidades têm sido aqui têm assumido um papel cada vez principal e têm sido também, no fundo, aqui a solução de muitos dos problemas que existem a nível mundial. E, infelizmente, recentemente, dado o conflito na Ucrânia, vimos que muitos dos refugiados, milhões de refugiados que estão a sair da Ucrânia e estão a ir, por exemplo, para a Polónia, têm colocado as cidades polacas em grande stress de infraestruturas, stress humanitários, porque a verdade é que a cidade tem rapidamente de se adaptar para esta nova realidade. E quando nós olhamos para as cidades, nós percebemos que são hoje em dia a maior fonte de riqueza também a nível mundial, são responsáveis por cerca de 80% do GDP e, portanto, no fundo, quando queremos olhar a nível mundial para a economia, para a questão social e para a questão ambiental, temos de começar por elas. E começamos hoje em dia também a pensar muito em smart cities. Fala-se muito desta buzzword e o que é uma smart city, não é uma cidade inteligente. É uma cidade que alia tecnologia e inovação para conseguir resolver estes temas que estamos aqui a falar, não é? Conseguir resolver a questão social, uma qualidade de vida, uma sociedade mais inclusiva, a questão da economia de valor e como é que nós conseguimos ajudar os negócios, quer os pequenos, os grandes, quer os pequenos, porque precisamos muito destes negócios pequeninos de bairro, continuam a proliferar e precisamos de os ajudar, mas também o tema da sustentabilidade cada vez mais importante. E, portanto, esta tecnologia e associada à inovação são aquilo que vai permitir, no fundo, as cidades terem esta qualidade de vida, criarem valor e, acima de tudo, e estima-se que a tecnologia permite reduzir em 90% as emissões de carbono e todos os problemas que existem nas cidades, portanto, claramente que temos de continuar a apostar na inovação. Quando nós falamos de smart cities e todas as soluções que são implementadas, a verdade é que temos que as fazer acompanhar para elas terem sucesso de uma profunda transformação a vários níveis. Por um lado, a nível de sociedade, porque precisamos de sociedades muito mais inclusivas, como foi falado no painel da manhã. Por outro lado, precisamos de olhar também para a infraestrutura, porque precisamos de infraestruturas muito mais inteligentes. Na verdade, hoje em dia, se nós pensarmos, temos muitos inputs, muitas fontes de informação nas cidades que, se não forem trabalhadas, não têm valor. Se nós pensarmos desde o valor, os dados todos da meteorologia, os dados do trânsito, dados de poluição, de ruído, enfim, só para falar daqueles mais óbvios, são dados que por si só não têm valor, mas quando combinados e quando trabalhados, vão servir depois de fonte de tomadas de decisões muito importantes e, portanto, é preciso também olhar para estas infraestruturas das cidades e perceber como é que conseguimos que elas consigam ser inteligentes e serem ágeis. Por outro lado, também percebermos como é que conseguimos que haja uma partilha de todos os recursos, uma visão integrada dos recursos e como é que há essa
profundidade de transformação, porque a verdade é que, mais uma vez, uma cidade é gerida é muito complexa, é gerida por muitos intervenientes e cada um dos intervenientes trabalha num silo. Portanto, precisamos de olhar para os recursos, precisamos de olhar para o ecossistema de parcerias e precisamos claramente de olhar para as cidades e perceber como é que elas conseguem como é que conseguimos ter uma visão integrada e centrada no cliente. Por isso, a Deloitte criou um estudo e aconselho-vos a verem um estudo muito interessante, com várias participações e que foi feito durante 9 meses, um estudo que visou identificar as principais tendências que existem numa cidade. E, portanto, as letrinhas são pequeninas, peço-vos desculpa, mas eu vou tentar partilhar um bocadinho de cada uma delas. Este estudo, acima de tudo, está mapeado em grandes tendências, portanto, tendência, por um lado, economia, mobilidade, sustentabilidade, temas como o governo e a educação, temas como a segurança e cybersecurity. E são aquelas tendências que hoje em dia nós vemos que estão a acontecer nas cidades e que vão, no fundo, ditar o futuro, porque a verdade é que nós temos de pensar nesse futuro o mais integrado possível. E, por um lado, a questão da sustentabilidade, que não pode ser esquecida e é o propósito de todas as cidades. E temos questões como mais espaços verdes nas cidades, mas também temos questões como o aproveitamento dos edifícios, pensar como é que os edifícios, que são uma parte tão integrante das nossas cidades, como é que nós conseguimos que eles sejam inteligentes e que eles contribuam positivamente também para toda a questão das emissões carbónicas das cidades. Temas como a economia circular, a produção local, que hoje em dia é fundamental, porque sabemos que o transporte dos produtos é um dos grandes contribuidores, mas também como é que nós conseguimos evitar o desperdício alimentar, como é que nós conseguimos, no fundo, trazer as comunidades para mais perto e criar aquilo que se chama a cidade de 15 minutos. Uma cidade onde a mobilidade é cada vez mais próxima, onde o chamado last mile logistics prolifera e, por isso, onde não vamos precisar também de tantos veículos dentro da cidade e vamos conseguir, no fundo, aquele ideal de retirar os veículos da cidade e conseguir muito mais espaços peatonais e muito mais áreas para se conseguir viver dentro da cidade de forma mais humana e forma menos urbana. Temas como as operações também fundamentais, portanto, nós sabemos que as operações de uma cidade são muito complexas, cada vez mais complexas, e, portanto, conseguir aproveitar tecnologias emergentes, que hoje em dia já não são emergentes, como Artificial Intelligence, para não só gerir os problemas atuais da cidade, mas também funcionar de forma preditiva e conseguir antecipar possíveis problemas que possam existir. E, no fundo, através da sensorização, por exemplo, conseguirmos antecipar problemas que possam existir associados a cheias, associados à chuva, associados a problemas de trânsito ou mesmo outro tipo de urgências que são muito mais fáceis de conseguir mapear usando sensores, usando Internet of Things e usando Artificial Intelligence. E um dos últimos temas também que não queria deixar de mencionar, que tem a ver com a proteção e a segurança. Nós hoje em dia sabemos que a proteção é muito importante, quer a física, quer a digital, a cybersecurity, infelizmente tem sido uma arma geopolítica que tem sido usada cada vez mais e, portanto, é muito importante também que a própria cidade, porque tem infraestruturas críticas para os seus cidadãos, que no fundo se prepare não só por uma questão de operacionalidade, mas também por questões mais graves, não é? Porque imaginem o impacto que tem se alguém conseguir chegar à rede da água e contaminar a água, não é? Portanto, tem impactos catastróficos. Portanto, no fundo, estes dois temas da cibersegurança, mas também da segurança física, são muito importantes e, portanto, aconselho-vos, infelizmente não temos tempo para ir a cada um deles, mas aconselho-vos a ler o estudo, porque é muito interessante e dá, inclusive, exemplos de cidades no mundo inteiro onde já estamos a implementar algumas destas medidas, inclusive em Portugal temos cidades já bastante avançadas. Por isso, para terminar, deixo o desafio, e deixo aqui um desafio ao painel,
para nos questionarmos se nós estamos a trabalhar uns com os outros. Estamos, no fundo, aqui esta palavra do engage, que é muito difícil de traduzir para português, mas estamos a conseguir ter as conversas que são necessárias entre as várias entidades, público ou privadas, porque a verdade é que este problema é tão complexo que não há apenas uma entidade que possa ser responsável por ele, somos todos, e, portanto, deixo o desafio se estamos a ter essas conversas, se estamos a ser ágeis, porque a verdade é que esta realidade muda muito rapidamente e nós, olhando para os últimos 3 anos, na verdade, são anos que nenhum de nós tinha imaginado e a verdade é que esta mudança que nós estamos a viver vai ser cada vez mais rápida e, portanto, uma das características que as cidades têm de ter para ter sucesso para o futuro é precisamente esta agilidade e conseguirem rapidamente, através de sistemas, através da componente humana, irem-se adaptando às mudanças. E, por último, um diálogo, e reforço aqui o tema das parcerias, ou seja, é muito importante aqui não só as parcerias público-privadas entre o governo, as entidades públicas e as corporações, mas também trazer estas parcerias as entidades como as universidades, as escolas e os próprios cidadãos que cada vez mais querem ser interventivos e cada vez mais podem ser interventivos também através da tecnologia. Por isso, sem dúvida que é tempo de agir. Nós estamos, esta semana com a COP27, é uma semana também muito importante, onde estamos a assistir aqui a partilha de muita informação que acreditamos vai acelerar chegarmos a um mundo melhor e temos de perceber que, à medida que o mundo vai sendo cada vez mais digital, vai sendo cada vez mais humano. E por isso temos de pensar nas cidades com o cidadão no centro e com este propósito da sustentabilidade para, sem dúvida, criarmos um impacto que realmente marque e que nos ajude num país num futuro melhor. Obrigada.